Nosso tópico de hoje é a revelação do mistério da Babilônia espiritual. Era outono, 1982, o sol estava nascendo atrás do lago Michigan. E eu estava acordando como em todas as outras manhãs dos anos 80, numa fria manhã de outono em Chicago. Ao ouvir as notícias daquela manhã, ficamos atônitos quando ouvimos os repórteres relatarem um evento da noite anterior. Mary Kellerman tinha voltado do colégio e sentia-se um pouco resfriada. Ela achou que tinha alguns sintomas de gripe e tinha um pouco de febre. Então pediu aos pais algum remédio para melhorar. Imediatamente eles foram até a caixa de remédios no banheiro e trouxeram os comprimidos de Tylenol. Mary tomou os comprimidos e em seguida dormiu. Mas logo começou a suar profusamente. A febre continuava subindo. Ela tentou ir ao banheiro, perdeu seus sinais vitais. A pressão sanguínea caiu. O coração parou de bater e Mary caiu no chão do banheiro. E em poucos minutos, Mary estava morta. Seus pais ficaram chocados e aturdidos. E toda a cidade de Chicago ficou chocada, porque outras 7 pessoas que tomaram cápsulas de Tylenol naquela noite morreram também. Na manhã seguinte, todo o país ficou mais atônito ainda quando 12 mortes foram atribuídas a comprimidos de Tylenol envenenados. Um homem louco, um homem maníaco havia aberto as cápsulas de medicamento que supostamente eram seguras e modificou a medicação, colocando veneno nas cápsulas. Veneno substituindo medicamento. Pessoas que queriam encontrar o alívio tomaram comprimidos falsos, enganosos, pílulas cheias de veneno. Às vezes eu penso se algo assim poderia acontecer na esfera religiosa. Eu me pergunto se erros poderiam ser misturados com a verdade, se há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é a morte. Eu penso se não haveria um maníaco cósmico, um enganador cósmico que envenenou o pensamento cristão com o erro. E muitas pessoas que pensam estar recebendo a verdade ou o medicamento da palavra de Deus, eu penso que nesta controvérsia entre o bem e o mal, nesta controvérsia entre Cristo e Satanás, que Satanás alterou a verdade da palavra de Deus. O Apocalipse revela o último engano de Satanás. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, desmascara os planos do diabo. Ele revela os planos de Deus. João, em visão profética, viu a proteção de Deus para os últimos enganos, pois o Apocalipse é a proteção de Deus para os enganos dos últimos dias. Sim, um maníaco alterou as verdades da palavra de Deus. Este enganador introduziu um venenoso substituto e muitos que o tomaram recebem uma injeção fatal do inimigo. O livro do Apocalipse é o livro dos contrastes. Apocalipse capítulo 12 revela o simbolismo de uma mulher pura e casta, a igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12 diz que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse 12 verso 1. Esta mulher, refletindo a glória do sol, está vestida com o justo e amoroso caráter de Jesus. As 12 estrelas em sua cabeça representam, é claro, os 12 apóstolos. A lua sobre seus pés representa o período do Velho Testamento. Assim como a lua reflete o sol, o Velho Testamento reflete a
luz de Jesus. O Novo Testamento reflete a beleza de Jesus mais intensamente. Então, esta igreja, esta mulher, veja bem, na profecia bíblica, o que simboliza esta mulher? A Bíblia é bem clara. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 2 diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. No livro de Apocalipse, uma mulher representa a igreja, uma mulher pura, uma virgem, uma mulher que não se prostituiu seguindo os caminhos do mundo, mas uma mulher que é leal ao seu verdadeiro marido Jesus. A noiva de Cristo representa a igreja verdadeira. Assim, a mulher de branco em Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira de Cristo. Sua igreja que está nascendo do Novo Testamento, ela está sobre a lua. O período do Velho Testamento terminou e reflete a luz da glória de Cristo. Ela está coroada com 12 estrelas, guiadas pelos 12 apóstolos. Então, Apocalipse capítulo 12 descreve a igreja pura, a verdadeira igreja. Mas Apocalipse 17 descreve outra ilustração, uma mulher diferente. A Bíblia descreve nestas palavras: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aqui não há uma mulher pura, mas uma que deixou o seu marido Jesus. Uma igreja que cometeu adultério espiritual com o mundo. Aqui não está a ilustração da igreja, mas uma igreja apóstata que senta-se em muitas águas, que seriam essas águas com que os reis da terra cometeram fornicação. Como esta igreja caída cometeu fornicação, ou tem uma união ilícita com os líderes políticos, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação. O que é vinho? O que significa as palavras de Apocalipse 17, versos 1 e 2? A Bíblia continua, Apocalipse 17, versículo 3. Vi uma mulher, esta igreja caída, este falso religioso, assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Uma besta representa um rei ou reino. Então a igreja caída lidera ou dirige reinos políticos, mas encheu a taça de sua blasfêmia. No livro de Apocalipse, uma mulher representa a igreja em geral. Uma prostituta representa a falsa igreja que abandonou seu marido Jesus. Uma mulher pura representa a igreja verdadeira. Muitas águas ou mares, a Bíblia diz em Apocalipse 17, o capítulo que estamos estudando, verso 15: as águas que você viu são os povos ou nações. Assim, o grande mar da humanidade ou águas representam os povos. Os reis da terra são obviamente os líderes políticos ou líderes intelectuais. Estar bêbado significa ser enganado. Uma noite, quando eu era um jovem pastor de 20 e poucos anos, eu estava pregando sobre o vinho de Babilônia, como quando você bebe vinho, isso faz você ficar bêbado, e você não pensa direito. Um bêbado havia cambaleado a igreja dentro. Eu era um pastor que falava animadamente. Se você acha que eu falo rápido agora, deveria ter me escutado quando eu era jovem. Mas eu me animei, eu estava pregando sobre o vinho e seus efeitos, e como a pessoa fica confusa, e este velho lá no fundo levantou-se, braniu os punhos e disse: já chega, meu jovem, já chega! Ele dormiu quase todo o tempo, e quando eu comecei a falar sobre bebida, ele achou que já bastava. Mas tudo bem, voltemos à Bíblia. Estar bêbado significa, vocês sabem, o álcool afeta sua consciência e o cérebro, e tem a ver com engano. Portanto, estar bêbado espiritualmente significa ser enganado. Vinho tem a ver com falsos ensinos. Você percebe a ilustração? A falsa igreja, a igreja prostituída, o falso sistema de religião abandona um marido. Ela domina sobre muitas águas ou povos. Ela comete uma união, uma fornicação com os reis da terra. A igreja verdadeira de Jesus, sua noiva, está unida a ele. A falsa igreja, com sua fornicação, deixou a Cristo e uniu-se com o poder político. Quando a igreja e o Estado se unem, a igreja tira seu poder do Estado e não de Jesus. Portanto, a falsa igreja uniu-se com os reis da terra, os líderes políticos. Esta falsa igreja tem uma taça de vinho, uma taça de falsas doutrinas, uma taça de engano, uma taça de apostasia. Esta é passada de mão em mão e milhões de pessoas pensam que estão bebendo vinho do Evangelho.
Acham que estão bebendo o vinho da verdade, mas estão com o vinho falso, o vinho fermentado, e estão enganados, estão bêbados e nem sabem. Que profecia! No livro do Apocalipse, homens e mulheres bebendo o vinho de Babilônia, homens e mulheres sorvendo da taça da falsa doutrina, homens e mulheres tão ébrios espiritualmente que não sabem o que beberam. Bem, o que representa este sistema de Babilônia? O que é este falso sistema de religião? O que é este enganoso sistema de religião? Por que a Bíblia usa o termo Babilônia? Vocês lembram-se que no Velho Testamento, Deus disse à raça humana que eles nunca mais seriam destruídos por um dilúvio novamente. No entanto, homens rebeldes construíram uma torre para que, caso o mundo fosse destruído por um dilúvio, estariam seguros. Foi chamada a torre de quê, amigos? Babel, a torre de Babel. Por que foi chamada de Babel? Porque foi lá que Deus confundiu as línguas. E Babel, a torre de Babel, foi o local sobre o qual onde se construiu a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia teve origem quando Deus confundiu as línguas dos que estavam na Torre de Babel. O termo Babilônia no Apocalipse representa a confusão religiosa. Assim, Babilônia está confusa e representa a confusão que chega com os ensinamentos humanos no lugar dos ensinamentos de Deus. Babilônia representa a forma humana no lugar da forma divina. Representa as tradições dos homens ao invés da palavra do próprio Deus. Aqui no Apocalipse, dois sistemas de religião bem diferentes colidem. Há a verdade que vem de Jesus Cristo e há o erro que vem do sistema de Babilônia. No livro de Apocalipse, há o caminho de Deus, que leva a sua palavra, e há o caminho do homem, que leva as tradições humanas. No livro de Apocalipse, há uma mulher de branco, representando a pureza apostólica, a doutrina verdadeira, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo. E há uma mulher de vermelho, que representa a confusão, apostásia religiosa e rebelião contra Deus. A Bíblia descreve e diz que este falso sistema religioso, a mulher estava vestida de púrpura escarlate, em outras palavras, as vestimentas de seus sacerdotes, e adornada com ouro e pedras preciosas em seus grandes templos ou igrejas. Perdeu a simplicidade da igreja do Novo Testamento e está ornamentada com ouro precioso, valendo milhões de dólares. Em suas mãos, este falso sistema tem uma taça dourada, cheia de abominações e de iniquidades de sua fornicação. Apocalipse 17, versículo 4. O que seria esta taça dourada? Quais as doutrinas que ela dissemina? A Bíblia, em Salmos 116, verso 13, fala sobre a taça da salvação. Jesus nos convida à cruz. Jesus nos convida ao Calvário. Ele nos convida a beber da graça de Deus, beber da misericórdia de Deus, beber da taça da salvação. Mas o vinho da Babilônia, no conflito entre o bem e o mal, no conflito entre Cristo e Satanás, o vinho de Babilônia torna as pessoas bêbadas com o oposto ao evangelho da graça de Deus e sua palavra. O Apocalipse profetizou que milhares iriam ser enganados à medida em que os falsos ensinos da antiga Babilônia se introduzissem na igreja. Se quiser realmente saber o que há naquela taça, se realmente quiser saber quem são as falsas doutrinas da Babilônia, se realmente quiser saber sobre o falso evangelho, o falso ensino que milhares de igrejas têm aceitado, temos que voltar à antiga Babilônia. Temos que descobrir quais os princípios da antiga Babilônia, que seriam tomados da religião babilônica e trazidos ao cristianismo, para que muitos cristãos os aceitassem. Aqui está a taça de vinho. O primeiro engano é o seguinte: o engano de Satanás a respeito das Escrituras. O vinho de Babilônia tem a ver com os caminhos do homem, ao invés dos caminhos de Jesus.
Palavra do homem ao invés da palavra de Deus. O cristianismo primitivo era completamente fundamentado e enraizado na palavra de Deus. Os antigos babilônios, isto que estão vendo é uma descoberta arqueológica que vem de Babilônia. Os antigos líderes babilônios sentavam-se em tronos, ordenavam e comandavam sob os auspícios do Deus Sol. A palavra do rei de Babilônia era emitida de seu trono sob a autoridade do Deus Sol, e esta era a lei. Portanto, na Babilônia antiga, a palavra do rei era a lei. Na Babilônia antiga, a palavra do homem tomava o lugar da palavra de Deus. No conflito entre o bem e o mal, nos dias finais, a Bíblia diz em 2 Timóteo 4, verso 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Assim, a falsa igreja, o sistema corrupto, seria baseada nos concílios da igreja, seria baseada na palavra do homem, seria baseada em decretos dos prelados, seria baseada nas declarações de bispos. Na verdade, um historiador disse o seguinte, seu nome é James Wary, e disse o seguinte, o cristianismo havia se tornado popular. Está falando da igreja na Idade Média. E uma grande porção, talvez a grande maioria daqueles que o abraçaram, o fizeram apenas nominalmente. Continuaram tão pagãos quanto eram antes. O erro e a corrupção entraram igreja adentro como um dilúvio. Palavras do Dr. James Ware no livro História da Igreja, página 54. Note que o erro e a corrupção entraram igreja adentro. A igreja estava bebendo da taça de vinho de Babilônia. A igreja desviou-se da fé nas Escrituras. A igreja afastou-se de sua confiança na palavra de Deus. A igreja afastou-se daquelas verdades das Escrituras. Concílios da igreja e seus decretos tomaram o lugar da palavra de Deus. Palavras de homens no lugar da palavra de Deus. O que está contido na taça de Babilônia, ali estão os ensinos dos homens. Os ensinos dos concílios da igreja têm um desvio da palavra de Deus. Você não acha maravilhosa a maneira como Jesus disse isso? Jesus disse em João 17, verso 17, santificai-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Na grande luta entre o bem e o mal, na grande controvérsia entre a verdade e o erro, no grande conflito entre Cristo e Satanás, a palavra do homem nunca poderá substituir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade. Em segundo lugar, o que há naquela taça? O engano de Satanás a respeito da salvação. Assim como os babilônios substituíram a palavra dos profetas hebreus pela palavra do rei, a palavra de Deus pelas palavras do homem, os babilônios substituíram ou falsificaram a salvação em Jesus. Aliás, você se lembra que o rei Nabucodonosor, olhando para a Babilônia, disse o seguinte, Daniel 4, versículo 30, não é esta a grande Babilônia que edifiquei? Sabem, Nabucodonosor observou sua cidade. Ao vê-la, percebeu aquela magnificente cidade, cheia de resplendor e glória, e Nabucodonosor disse com orgulho, com arrogância, não é esta grande Babilônia que edifiquei, construí isto com minhas mãos. Graças a mim isto foi feito, é uma obra minha. Para o cristão, a salvação nunca vem por minhas mãos. A salvação não vem por minhas obras. O evangelho da graça de Deus nivela nosso orgulho, porque vamos até a cruz, vamos a Jesus, e a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 24, leiam comigo, por favor. Sendo justificados gratuitamente. Qual é a palavra? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Babilônia diz penitência. Babilônia diz indulgências. Babilônia diz, salve-se a si mesmo com suas obras. Mas o Evangelho diz, o Evangelho da graça de Deus, o vinho do Evangelho diz, venha como estás.
venha com o seu orgulho, venha com sua mesquinhez, venha com sua luxúria, venha com sua ira, venha com sua amargura, venha à cruz e experimente a graça de Deus, seu perdão e sua misericórdia. Permita que Jesus o purifique. A igreja caída passa aos outros sua taça de falsas doutrinas, substituindo a cruz de Cristo por obras humanas. Se você e eu obtermos a salvação por nossas obras, nunca nos sentiremos seguros na graça de Deus, porque não importa quão bom você é, você nunca será tão bom quanto Deus. Não importa quão perfeito seja, nunca será perfeito como Deus. Você sempre estará aquém, sempre estará frustrado. Mas o Evangelho diz: afaste-se das penitências, afaste-se das indulgências, afaste-se das obras humanas, ajoelhe-se ao pé da cruz e deixe seu coração ser despedaçado pela graça de Deus. Deixe o orgulho humano ser substituído por humilde arrependimento e aceite a salvação em Jesus. Vejam a cruz de Cristo em Apocalipse 1:5. A Bíblia diz que somos lavados por seu sangue, mas Babilônia, de acordo com Gênesis 11, oferece obras humanas no lugar da cruz. Num mundo que está bebendo o vinho de Babilônia, as Escrituras dizem que Cristo é meu único Salvador. Na taça de vinho, Satanás engana a respeito da intercessão. Em Babilônia você tinha que aproximar-se de Deus através de mediadores. Os babilônios tinham 13 deuses. Bel-Marduk era o principal, e você tinha que ir até ele através de alguém. Nunca era bom o suficiente para ir a Deus. Não podia aproximar-se por si mesmo. Você sempre tinha que ir através de um mediador. Então os babilônios tinham todos os tipos de estátuas. Estas estátuas representariam você perante Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador. Não vamos a Deus através de estátuas, não vamos a Deus através de ídolos, porque Jesus Cristo que morreu é nosso mediador, Ele é nosso intercessor. Não vamos a Deus através de uma estátua, não vamos a Deus através de santos, não vamos a Deus através de ícones, vamos a Deus através de Jesus Cristo. Babilônia substituiu a palavra de Deus por palavras humanas. Babilônia substituiu a divina verdade da palavra de Deus por conselhos humanos. A confusão babilônica substituiu a graça de Deus por obras humanas. Babilônia substituiu a cruz do Calvário pelo que o homem pode fazer. A confusão de Babilônia oferece imagens, oferece ídolos, oferece santos em substituição à mediação de Cristo. Cristo é nosso mediador. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem a servirás. A Bíblia continua dizendo que aproximar-se de Deus através de estátuas é estabelecer outro mediador além de Cristo. Ora, não vamos a Jesus através de Pedro, não vamos a Jesus através dos apóstolos, não vamos a Deus através de Jesus. Jesus, de acordo com a Bíblia, é nosso único mediador. No Egito era preciso passar por Ísis e Osíris, assim era o paganismo. Na Escandinávia passava-se por Friga e Balder. Em Roma passava-se por Vênus e Adonis. Em Babilônia por Ishtar e Tamuz. Na Fenícia por Astarote e Baal. Nas religiões pagãs não é possível aproximar-se de Deus, é preciso passar pelo mediador. E as estátuas representavam os vários deuses pagãos do paganismo. Estas estátuas foram trazidas para o cristianismo, mas não precisamos de qualquer santo humano ou mediador. Há um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. Muitas práticas pagãs adentravam a igreja. Na História da Civilização, livro 5, página 188, diz que as cerimônias pagãs foram estabelecidas nas igrejas cristãs, até o ponto em que o cristianismo exibia uma forma tão grotesca e horrenda que suas melhores características e
primitivo amor foram totalmente destruídos. Muitos cristãos beberam o vinho da taça de Babilônia. As imagens entraram na igreja, vinho de Babilônia. Concílios da igreja tomaram o lugar da palavra de Deus, vinho de Babilônia. Indulgências e penitências, o vinho de Babilônia entraram na igreja. Mas Cristo é nosso intercessor entre Deus e o homem. Cristo, meu intercessor, está no santuário celestial que não foi feito por mãos, porém ídolos foram colocados em santuários humanos na terra. Você nota a diferença? Na maneira divina, Jesus é nosso intercessor no santuário celestial. Na maneira humana, adoramos através de ídolos em sofisticados e elaborados templos terrenos. Na taça de vinho, Satanás traria a adoração do sol dos pagãos. Mudaria seu nome para domingo e introduziria um engano a respeito da criação e do sábado. Na verdade, quando você volta ao livro de Ezequiel, em Ezequiel capítulo 8, a Bíblia diz que o culto babilônico, na verdade, começou a introduzir-se na igreja no tempo do antigo Israel. À entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com seus rostos para o oriente. O que estavam fazendo no templo do Senhor? O que estavam fazendo? Adoravam o sol virados para o oriente. Ezequiel 8:16. Eles adoravam o sol. Aqui, a adoração babilônica e pagã do sol estava introduzindo-se no templo do Senhor. E é isto que acontece hoje na igreja. A adoração babilônica do sol, rebatizada de domingo em homenagem à ressurreição. Assim como rebatizaram alguns dos ídolos pagãos com nomes de santos e os trouxeram à igreja, assim o domingo foi santificado pela igreja. Aceito. E a palavra de Deus, o mandamento de Deus foi negligenciado e violado. A Bíblia diz em Daniel 7, versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. A igreja apóstata, o falso sistema, o vinho de Babilônia, mudariam a própria lei de Deus. Na realidade, a adoração do sol tem feito parte da cultura pagã através dos séculos e foi santificado e introduzido na igreja. Uma das descrições mais claras sobre como este vinho de Babilônia entraria na igreja, uma das mais claras descrições está em Um Mundo Católico de 1994. Eu acho que provavelmente todas as descrições que li mostram como o domingo entrou na igreja, e nossos amigos católicos entendem mais claramente ainda. Aqui está o que o padre O'Brien disse: o sol era o mais importante deus do paganismo. O sol era adorado na Pérsia e outros países. Há, na verdade, algo de real e nobre no sol. Ele escreveu, fazendo com que encaixe-se no emblema de Jesus o sol da justiça. Daí a igreja, nestes países, teriam ordenado que se mantivesse o velho dia pagão, o dia do sol, que seria consagrado e santificado. E assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se o domingo cristão sagrado para Jesus. O Mundo Católico, março de 1994, página 809. Percebe o que aconteceu? Os pagãos adoravam no domingo. A igreja, numa tentativa de ganhar os pagãos, aceitou o domingo. E eles ficaram confusos. Ali estava o vinho de Babilônia. Houve um desrespeito pela lei de Deus, e como o profeta Daniel predisse que aconteceria em Daniel 7:25, eles pensaram que a igreja confusa, a igreja popular, a igreja medieval, o vinho de Babilônia, com a autoridade do homem ao invés da autoridade da palavra de Deus, pensaram que poderiam mudar o tempo e as leis. Pode alguma igreja mudar a lei de Deus, senhoras e senhores? Pode? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Isto, eternamente. Hebreus 13:8, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, porque eu, o Senhor, não mudo, disse Deus. Ele escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Êxodo 20, verso 8 a 10. Lembra-te do dia do sábado. Quem escreveu isto? Lembra-te do dia do sábado, quem escreveu? O próprio Deus, para o santificar. Porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia é um memorial da criação. Se você elimina o sábado, logo vai acabar dizendo: não fomos realmente criados, nós evoluímos. Se você elimina o sábado, vai ter que eliminar os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Se eliminar os 11 capítulos de Gênesis, os primeiros 11, vai eliminar a autoridade da Bíblia. Se eliminar a autoridade da Bíblia, vai eliminar os 10 mandamentos. Se eliminar a criação, fará de Jesus um mentiroso, pois ele disse que os criou homem ou que? Mulher. A Bíblia diz que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo aconteceu. Parte do vinho de Babilônia é o engano, que prega a evolução. Porque se evoluímos e estamos ficando melhores, não precisamos de um Salvador, certo? Se Deus tivesse usado a evolução para trazer este mundo à existência, se os seres humanos estivessem progredindo cada vez mais, por que Jesus? Por que a cruz? Por que um Salvador? Se Deus houvesse usado a evolução, não haveria significado nenhum no sábado como memorial da criação. Você está consciente do que está acontecendo esta semana? A revista US News and World Report, de 4 de novembro de 96, traz a seguinte matéria. Nós a compramos mesmo antes de estar nas bancas de Orlando. Procuramos muito para encontrá-la, porque quase não conseguimos achá-la. Aqui está a manchete: o pensamento do Vaticano evoluiu. Vocês viram o último pronunciamento? Eu vou citá-lo, US News and World Report, de 4 de novembro de 96. Deus criou o homem à sua imagem, como diz a Bíblia, ou os seres humanos evoluíram dos animais, como teorizou Darwin cerca de 150 anos atrás. De acordo com o Papa João Paulo II, eu estou apenas citando a revista. A evolução pode ser uma explicação melhor. Acreditam, senhoras e senhores? Acreditam que evoluímos? Notem agora, depois comprem esta revista. Eu estou citando: a declaração não terá influência sobre as escolas católicas, onde a evolução já tem sido ensinada desde os anos 50. Na verdade, a leitura da Bíblia literalmente não tem sido uma prática entre os católicos durante a maior parte do século XX. Isto estava na revista Time, é tão importante que está na Newsweek e na Time da semana do dia 4 de novembro. E o argumento é que não se pode aceitar a Bíblia literalmente. Há uma menção a Peter Stravatka neste artigo da Time. Ele foi o editor da Enciclopédia Católica de 1991. E você poderá ler o que ele disse na revista. Não deveríamos interpretar o Gênesis de forma literal. Se nós eliminarmos os primeiros 11 capítulos de Gênesis, desaparece na raça humana o senso de um Deus criador. Por que deveria adorar a Deus se ele não me criou? Se ele é apenas uma força que permitiu o processo da evolução? Este é um ataque ao sábado bíblico, pois se não fomos criados por Deus em 7 dias literais, e se Deus não descansou no 7º, o sábado não é um memorial a uma evolução de milhares de anos. Assim, se quiser atacar o sábado, você o faz dizendo que não fomos criados. Aqui está uma incrível declaração da revista Time. Nesta mensagem dirigida a uma reunião da Pontifícia Academia de Ciências, que tinha como tema a origem da vida, a declaração de João Paulo reflete a aceitação da evolução pela Igreja. Você entende porque Deus tem que ter uma mensagem no livro de Apocalipse que irá até os confins da terra? Que mensagem é esta? Não é um acidente, senhoras e senhores, que exatamente na época que a igreja declare acreditar na evolução, a igreja romana
Não é por acaso que estas reuniões via satélite estão acontecendo na mesma época, pregando esta mensagem de Apocalipse 14. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Esta mensagem está voando, vai por satélite mais de 36 mil quilômetros em menos de meio segundo. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. O evangelho eterno é que a palavra de Deus ainda é verdadeira. O evangelho eterno é que Jesus ainda salva. O evangelho eterno é que Jesus é meu único mediador, nenhum santo como mediador. O evangelho eterno é que este mundo foi criado por Deus e continua proclamando aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, uma mensagem para o mundo inteiro. Um mundo que tem bebido o vinho de Babilônia. Um mundo que está confuso a respeito do sábado. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Nestes momentos finais, quando as igrejas negam a história da Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, quando os líderes religiosos mais conhecidos dizem que talvez Deus usou a evolução, neste momento a Bíblia diz: dai glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Neste momento diz: adorai o Deus Criador. A mensagem de Apocalipse é um chamado para adorar ao Criador. E como adoramos como Criador? Aceitando o seu sábado como um sinal ou símbolo de sua atividade criativa. O sábado é a bandeira de Deus. O sábado é o símbolo de que Ele realmente criou o mundo. Eu não quero o vinho de Babilônia. E vocês, amigos, nenhum culto santificado do domingo que foi introduzido na igreja. A Bíblia diz em Ezequiel 20, verso 20: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na era da evolução, na era em que a criação está sendo descartada, na era em que a Bíblia está sendo rejeitada, o sábado é um sinal do poder criador de Deus. A Bíblia diz: em sua testa, o falso sistema religioso, a falsa igreja, o sistema modificado, um nome estava escrito: mistério, Babilônia a Grande. Babilônia a Grande, a grande igreja mãe, diz que é a mãe das prostitutas, é a igreja mãe, mas outras igrejas protestantes também caíram junto com a igreja mãe e com as abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Ouça esta descrição simplesmente surpreendente do padre O'Brien. Você já leu o livro A Fé de Milhões do padre O'Brien? Seu raciocínio é tão claro que não se pode deixar de entendê-lo. Este é um trecho deste famoso autor católico no livro A Fé de Milhões. Diz: já que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os protestantes que professam extrair da Bíblia sua religião observem o domingo ao invés do sábado? Bem, o padre O'Brien, neste livro A Fé de Milhões, está apelando a todos os protestantes para que voltem ao seio da Igreja Católica. E diz: vocês protestantes que nos abandonaram, não é curioso que vocês tirem suas doutrinas da Bíblia, mas ainda guardem o domingo? Então o padre O'Brien continua: sim, é claro, não faz sentido. Mas a mudança foi feita cerca de 15 séculos antes do protestantismo nascer. Eles continuaram a obedecer este costume, embora esteja baseado na autoridade da Igreja Católica e não num texto explícito da Bíblia. Vocês percebem a questão? A autoridade da Igreja em oposição à Bíblia. O texto continua: esta observância continua como uma lembrança. Agora lembre-se que a Bíblia diz que é a mãe das prostitutas, é uma lembrança da Igreja mãe, da qual os protestantes se desligaram, como um garoto que foge de sua mãe, mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um cacho de cabelo de sua mãe. Isso está em A Fé de Milhões, do reverendo John O'Brien, página 421. Este é o seu raciocínio, é um bom raciocínio, um raciocínio brilhante. Ele diz: vocês protestantes,
Vocês dizem que seguem apenas a Bíblia, mas vocês ainda observam o domingo, primeiro dia da semana, e o dia foi mudado pela igreja. Portanto, a única maneira de ser coerentes ao guardarem o domingo é dizerem que a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Mas ele diz, vocês ainda têm aquela foto, um pequeno garoto fugindo de sua mãe. O domingo é um símbolo de que ainda estão ligados à igreja mãe. Este é o raciocínio do padre O'Brien. E se seguirmos o seu raciocínio é muito lógico. Mas para aqueles de nós que queremos seguir a Bíblia e somente a Bíblia, guardamos o sábado bíblico como um símbolo da criação, porque Cristo é nosso verdadeiro descanso. Cada sábado descansamos de nosso trabalho, de nossas labutas. Descansamos em Jesus Cristo como Ele ordenou, porque cremos que é nosso Criador, cremos que é nosso Redentor e cremos que Ele voltará e poderemos descansar em seu amor. Satanás distribuiu a taça de vinho e seu engano a respeito da morte. Nesta taça de vinho, a autoridade do homem sobre a autoridade da Bíblia. Nesta taça de vinho, as obras do homem estão acima da cruz de Cristo. Nesta taça de vinho, os santos e as imagens ao invés de Jesus como mediador. Nesta taça de vinho, o dia escolhido por homens, o domingo em vez do sábado. Nesta taça de vinho, um engano a respeito da morte. Os babilônios, Ezequiel 8, verso 14, a Bíblia diz: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? E por que as mulheres estavam chorando? Tamuz era o deus da vegetação. A influência babilônica tinha chegado ao judaísmo. E os judeus estavam chorando porque pensavam que Tamuz era imortal e aceitavam a imortalidade da alma. Na verdade, de acordo com a revista O Vigia, de abril de 1940, a doutrina pagã da imortalidade da alma humana entrou na igreja pela porta dos fundos desde os primeiros séculos. A Bíblia ensina que quando morremos descansamos, é como um sono, mas Apocalipse 17, verso 3. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O vinho de Babilônia inclui a ideia de que a alma é imortal. Ao aceitarmos a ideia de que a alma é imortal, isto abre a porta para o espiritismo, abre a porta para um engano do diabo. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes 9, verso 5, leiam comigo por favor: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. O que os mortos sabem? Nada. A morte é um sono até Jesus voltar, um sono até que Jesus desça dos céus, um sono até a ressurreição. Cristo é o doador da vida, não somos imortais por natureza. A Bíblia diz em Apocalipse 1, 18, que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Os babilônios acreditavam na imortalidade da alma, e milhões têm bebido da taça de vinho da Babilônia. Assim, Deus envia sua mensagem para os últimos dias da história da terra. Deus fala em Apocalipse 18, verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai de quê, meu povo? Em tons de amor, em tons de compaixão, Jesus diz: você não sabia. Jesus diz que você estava bebendo a taça de vinho de Babilônia, das palavras do homem em vez da palavra de Deus, de obras humanas, e tem estado tentado a salvar-se ao invés de cair aos pés da cruz e deixar Jesus salvá-lo. Você tem vindo a mim através de ídolos e imagens. Deus diz: venha a mim através de meu Filho Jesus Cristo. Você não conhecia a verdade sobre o sábado bíblico, não sabia que é a salvaguarda contra a evolução, que é o sinal de Deus para estes últimos dias. Você não sabia, você não entendia a verdade de que quando morre, dorme, porque os mortos não sabem nada. A Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes, nenhuma delas alma imortal. Nenhuma das 1.600 vezes a Bíblia diz que a morte é um sono 53 vezes. Mas Jesus diz: meus filhos, vocês estão
Alguns de vocês estão em igrejas caídas, alguns de vocês estão em igrejas que substituíram a palavra de Deus pela palavra do homem, e os caminhos de Deus pelos caminhos dos homens, e a lei de Deus pelas leis dos homens. Mas Jesus diz: sai dela, povo meu, saiam do engano, saiam da falsidade, saia dela, povo meu. Muitos estão na igreja ortodoxa, muitos estão na igreja católica, muitos estão na igreja batista, na igreja pentecostal, metodista, mas Deus tem um movimento para os últimos dias. O fundamento de Babilônia é o seguinte: está baseado na autoridade do homem, baseado na palavra do homem, baseado nas obras do homem, baseado na lei do homem, baseado nas tradições do homem. O fundamento do sistema divino é o seguinte: baseado na autoridade de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado no amor de Deus, baseado na lei de Deus, baseado nos ensinos de Deus. Existem dois sistemas: o verdadeiro e o falso, o genuíno e a imitação, o real e o que foi modificado. E Jesus diz: sai dela, povo meu. Deus está reunindo o seu povo hoje. Homens e mulheres honestos de coração, homens e mulheres que nunca souberam destas coisas, homens e mulheres que amam a Jesus de todo o coração. Mas onde você vai quando Ele chama? Jesus nunca o chama para sair sem dizer onde você deve entrar. Ele nunca o chama para sair a menos que tenha outro lugar para você ir. Ele não chama a sair e vagar sozinho. Para onde você deverá ir? Apocalipse 14, verso 12, leiam comigo, por favor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos ao lugar onde encontramos a fé de Jesus, baseado na Bíblia. Vamos para um lugar onde encontramos a salvação na cruz. Vamos para um lugar onde encontramos um sentimento de que Jesus é nosso único sacerdote. Vamos a um movimento que guarda o sábado e que guarda a volta de Jesus, que guarda o sábado como um sinal da criação do mundo. Vamos a um lugar onde encontramos a verdade sobre a morte, de que é um sono até Jesus voltar. Encontramos um corpo adventista que guarda o sábado e que Jesus disse: vá até lá, vá até lá, vá até lá, porque é lá que encontramos a verdade de Deus. E Deus está alcançando e tocando pessoas no mundo todo. Deus está alcançando países ao redor do mundo. Está alcançando e levando homens e mulheres até Ele. Pessoas sinceras. Não é por acidente que você está aqui hoje, não é coincidência, amigo. Não é acidente que seu amigo o convidou para vir a estas reuniões. Não é acidente que você tem vindo toda a noite. Alguns de vocês têm vindo toda a noite dirigindo 30 quilômetros, 40 quilômetros, 70 quilômetros, 150 quilômetros. Quando você começou a vir a estas reuniões, nunca pensou que viria tantas noites como esta. Mas é como se Deus o trouxesse até aqui. Em alguns países, as pessoas caminham até as reuniões, abrindo caminho entre a chuva e a lama. Alguns caminham 1 hora, outros 2 horas. Há muitos que aceitaram a Jesus nestas reuniões. Crianças, jovens, 17, 18, 19 anos, soube por e-mail, foram desertados pelos pais. Fiquei sabendo que houve perseguições. Alguns dos que aceitaram a Cristo foram machucados porque ficaram do lado da verdade. Houve tempos em que pessoas eram despedidas de seus empregos, apesar de serem pobres, porque queriam seguir a verdade de Deus. E estes fiéis homens e mulheres, estes corajosos homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus, que deram este passo, que têm sido corajosos e fiéis a Deus, colocaram suas vidas nas mãos do Senhor Deus. Deus disse: sai dela. Eles têm saído de suas vilas mesmo sendo os únicos, têm saído de suas igrejas mesmo sendo os únicos, têm saído de suas cidades. Reconhecem que Deus tem chamado milhões a saírem hoje, milhões e milhões ao redor do mundo. Ouvimos o chamado de Deus, aceitando a mensagem de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que a mensagem de Deus iria em grande voz e pessoas viriam do norte e do sul, viriam do leste e do oeste, viriam dos Estados Unidos, do Canadá, viriam de toda a Europa, viriam da América do Sul, viriam da América Central, viriam da África, viriam do Extremo Oriente, viriam de todo o mundo nos últimos dias da história da Terra. Eles viriam.
Meu amigo, hoje você gostaria de dizer a Jesus: Jesus, eu vou. Jesus, eu vou também. Sabem, o apóstolo Paulo disse que hoje é dia da salvação. Ele não apenas falou, ele insistiu para que seus ouvintes respondessem: hoje, a verdade da Bíblia está clara, está muito clara. O movimento de Deus para os últimos dias está totalmente baseado na Bíblia. A salvação é baseada totalmente em Jesus Cristo. E Deus nos deu um sinal de sua autoridade criativa contra a evolução, que é o sábado. E o diabo, através do espiritismo, trabalhará nos últimos dias com aqueles que acreditam na imortalidade da alma. O falso sistema fala da tradição, fala de concílio da igreja. O falso sistema fala de penitências, indulgências e ídolos. O falso sistema introduz o domingo. E existem igrejas protestantes que estão sorvendo o vinho da igreja medieval ao guardarem o domingo. I've had many tears and sorrows. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave blessed consolation that my trials come to only make me strong. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. I thank God for the mountains, and I thank Him for the valleys. I thank Him for the storms He brought me through. For if I'd never had a problem, I would know that He could solve them. I'd never know what faith in God could do. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Yes, I've learned to depend upon His word. Quando tomamos a decisão de seguir a Deus, mesmo que isto signifique fazê-lo sozinhos, mesmo que signifique fazer sacrifícios, Cristo promete estar conosco. Ele promete ficar do nosso lado. Deus sabe os desafios que você estará enfrentando por causa de sua decisão. O próprio Deus lhe dará coragem. O próprio Deus lhe dará esperança. O próprio Deus lhe dará forças para segui-lo. Quando tomamos uma decisão de seguir a Cristo, não ficamos sozinhos. Não ficamos a sós. Ele fica ao nosso lado para nos fortalecer, nos dar poder. Deus conhece você. Ele conhece as circunstâncias, conhece suas alegrias e tristezas,
conhece sua dor e desilusão. Se você está sendo perseguido em sua casa, Deus sabe disto. Se tomou a decisão de seguir a Cristo e perdeu seu emprego, Deus sabe disto. Se enfrenta problemas em sua vida por causa desta decisão, se há dificuldades econômicas, Deus as conhece. Seja qual for o problema, Deus sabe. E a Bíblia diz que não há tentação que nos sobrevenha que não seja difícil, mas Deus é fiel e trará livramento para esta provação. O poder de Deus é mais forte que sua tribulação. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, ajuda-nos a tomar esta decisão em nossos corações. Ajuda-nos a entregar as nossas mentes. Pai, tomamos a decisão de te seguir, mas somos muito fracos para fazê-lo. Sabemos que só o Cristo vivo nos dá o poder para fazer aquilo que em nossos corações sabemos estar certo. Senhor, te agradecemos por colocar teus braços ao nosso redor. Te agradecemos por nos encorajar. Te agradecemos porque quando caímos tu nos levantas, porque estamos olhando para Jesus, o autor de nossa fé. No nome de Cristo, amém.